A indústria farmacêutica, ela lucra cada vez mais e mais e mais com a sua ansiedade. E não é segredo para ninguém que ela não quer te curar. Ela simplesmente quer diminuir os sintomas para que você possa continuar consumindo mais, indo mais ao psiquiatra. E o psiquiatra, realmente, o que ele faz? Te passa uma receita, dá para você e você feliz vai comprar o seu remédio para ansiedade, achando que você vai acabar com a ansiedade. E aí vem a verdade. Não, isso não acontece. Esse é o podcast Saindo da Escuridão e hoje nós vamos falar sobre um assunto que destrói o nosso mundo inteiro. Destrói pessoas, destrói vidas, destrói lares, destrói famílias, que é a ansiedade. E nesse episódio eu quero falar para você que hoje em dia, mais do que nunca, bilhões e bilhões de pessoas sofrem de ansiedade, só que existe uma diferença muito grande, que antigamente não acontecia, é que cada vez mais e mais jovens sofrem de ansiedade e acabam passando a se tornar reféns do remédio já desde cedo. E por que que a gente busca uma saída tão simples, tão rápida e tão cara como um remédio? Porque é mais fácil, é mais rápido, é mais cômodo para a maior parte das pessoas. Talvez você que esteja me assistindo agora tome remédio para ansiedade e você sabe que ele diminui os sintomas, mas ele não elimina, ele não acaba com a sua ansiedade. E às vezes você tem que trocar de remédio, não, porque o psiquiatra disse, você tem que trocar esse aqui, talvez a gente pode testar um outro. E por que isso? Por que que não existe um remédio universal para todas as pessoas? Porque cada organismo, cada sistema é completamente diferente do outro e eles estão, no final das contas, testando também esses remédios em vocês. Sim, testando. Por quê? Porque essa é uma molécula, para você patentear qualquer tipo de remédio, você tem que criar uma molécula que não existe na natureza. E para fazer isso, você precisa criar uma molécula alienígena, como se fosse. E aí, o que acontece com isso? Eles injetam em você, você toma esse remédio alienígena que foi criado, através de uma molécula que não existe, e daí vê qual é o efeito que isso aí surte no seu corpo. Obviamente, esses remédios são testados antes de você tomar, só que os efeitos colaterais são fortíssimos. Tem pessoas que se sentem como se não estivessem no próprio corpo. Eu nunca precisei, felizmente, tomar um remédio para ansiedade e em nenhum caso eu realmente me submeteria a isso. Por quê? Porque toda ansiedade, ela tem uma raiz. Ela tem aonde ela surgiu, ela tem uma causa. E essa causa é aonde é a natureza da sua ansiedade. A natureza da sua ansiedade. Eu vou contar uma história para você que eu acredito que isso talvez faça você refletir sobre essa questão da raiz e o poder da sua mente. A sua mente é uma das coisas mais poderosas que existe nesse mundo. A sua mente é tão poderosa que ela tem capacidade, sim, de mudar pensamentos, de você virar uma chave e não se sentir mais ansioso, ou até portar o efeito do remédio e fazer com que você se sinta ainda mais ansioso, ansiosa. Uma vez eu estava viajando, eu, a minha esposa e mais 2 casais de amigo nosso, e por um acaso, a namorada de um desses amigos, ela sofria de ansiedade. E a gente passou sexta, sábado, no domingo ela percebeu por volta das 11h30 da manhã que o remédio da ansiedade dela, ela não tinha mais. Ela tinha esquecido em Curitiba e ela teria que, só poderia pegar esse remédio novamente com receita. E olha só que engraçado, ela tinha tomado o remédio basicamente naquele horário. E o remédio era para durar, numa média, pelo que ela me falou, em torno de 4 a 6 horas. Ela tinha tomado o remédio às 11 e às 11h30, meio-dia, ela já estava tendo crises de ansiedade por não ter o remédio. E aí eu comecei a conversar com ela. E eu falei para ela assim, você percebe que você está, teoricamente, você está sob o efeito da ansiedade, só que quando o teu cérebro percebe que você não tem o remédio aqui, automaticamente a tua crise de ansiedade voltou e, como ela mesma relatou, pior do que quando ela tinha tido anteriormente. Por quê? Se ela estava sob o efeito do remédio? Porque a mente humana é tão poderosa que ela consegue bloquear
esses efeitos e disparar todo esse sistema de alerta, de perigo, e fazer com que você se sinta realmente em perigo. E mesmo eu conversando com ela, falando com ela, que né, ela poderia, na época eu não trabalhava com terapia ainda, isso fazem muitos anos mesmo, e mesmo eu tentando ajudá-la, tentando mostrar para ela que ela ainda estava sob efeito do remédio e por que né, ela estaria com essa crise, sendo que ela ainda estava teoricamente sob efeito do remédio. E eu mostrei para ela, falei para ela, você está vendo como a sua mente é poderosa, no sentido de fazer você estar sentindo tão ansiosa assim, ao ponto de estar quase um ataque de pânico, só de você descobrir que não tinha mais o remédio aqui. Eu falei, então imagina o poder que a tua mente tem se você usasse isso para você eliminar a tua ansiedade, talvez. Para você respirar fundo, para você se acalmar, para você tentar se acalmar. Porque se a sua mente tem esse poder negativo, ela também tem esse poder positivo. E ela teve que voltar para Curitiba, e o que aconteceu? Depois eu perguntei para o namorado dela, eu falei assim, me conta uma coisa, depois que vocês compraram o remédio, diminuiu a ansiedade dela? Aí ele, sim, na hora. Eu falei, na hora que vocês compraram ou na hora que ela tomou? Ele, na hora que ela pegou o remédio na mão. Então veja só que gatilho interessante. Na hora que ela pegou o remédio na mão, a ansiedade dela já diminuiu, mesmo antes dela ter tomado. Por quê? Porque ela se sentia segura. E como eu falei, por que disparou aquele gatilho mesmo sobre o efeito do remédio? Porque ela se sentiu em perigo. E isso é o sinal da ansiedade. E agora eu quero falar para vocês sobre algumas raízes de ansiedade. E para isso eu quero contar uma outra história para você que é muito interessante, de uma paciente minha, e eu já contei essa história também, mas eu acho muito bom ressaltar. Eu tive uma paciente que ela sofreu de ansiedade por mais de 50 anos da vida dela. Já tinha feito todo tipo de terapia, psicólogo, psiquiatra, terapia disso, terapia daquilo, até que ela me conheceu por indicação de uma paciente minha, e ela veio me procurar e ela falou assim, Rafael, você é minha última atacada. Eu quero ver se você pode me ajudar nesse sentido da ansiedade. E aí a gente conversando, ela me relatando algumas coisas, e eu falei para ela, como você não sabe quando essa ansiedade começou, quando você não consegue perceber aonde ela começou, porque você sente isso a sua vida inteira, eu quero fazer um exercício com você que eu acho muito, muito interessante, um exercício da PNL, que ele se chama, ponte. Você acredita que agora eu esqueci o nome da ferramenta? Meu Deus do céu, eu não acredito. Que se chama linha do tempo. A gente trabalhou essa ferramenta que se chama linha do tempo. É uma ferramenta muito interessante, na onde você induz a pessoa a sair daquele estado, da onde ela está, ver a vida dela como se fosse um filme, como se fosse um rolo de filme, e você vai voltando até o início da sua vida, até o princípio da sua vida. Como se fosse uma regressão, mais ou menos, segue mais ou menos do mesmo princípio. Então, quando a gente voltou até aquele ponto do início da vida dela, ela veio vindo para o presente, pensando nesse sentido da ansiedade, e eu peço normalmente para a primeira lembrança, a primeira memória que a pessoa veio, eu peço para ela parar ali, porque é ali que a gente tem que trabalhar. E essa ferramenta é incrível, ela sempre dá certo, ela sempre te mostra exatamente o que você precisa ver naquele momento. E o que aconteceu? Ela tinha presenciado uma violência doméstica muito grande, muito grave, onde o pai espancava o irmão, e ela era mais nova, tinha uma faixa de 6 anos, por aí, 6 a 8 anos, agora eu não lembro muito bem, mas ela tinha mais ou menos essa idade, e ela estava no canto chorando desesperada, sem poder fazer absolutamente nada, enquanto o pai batia violentamente no irmão. O que isso desencadeou? Isso desencadeou nela um medo absurdo, que é o que a gente chama de congelamento emocional. Quando você passa por um trauma muito profundo e a sua mente fica congelada emocionalmente naquele momento. Isso não precisa ser necessariamente um trauma muito forte. Bom,
E daí, nesse caso, o que acontece quando eu percebi que o trauma era tão forte, era tão poderoso, eu não poderia manter ela apenas dissociada daquele momento, e rapidamente eu já induzi ela para uma outra ferramenta, onde você consegue ver aquela cena, aquele momento de perspectivas diferentes. Depois que a gente trabalhou essa ferramenta e ela percebeu que aquela criança, aliás, que estava presa ali no subconsciente dela, que estava mandando aqueles sinais todos os dias da vida dela, no mesmo horário, por quê? Porque estava chegando próximo do horário onde ela tinha visto aquela cena horrível. E quando a gente trabalhou essa questão, eu pedi para ela, falei assim, agora eu quero que você olhe para esse momento novamente. E de 0 a 10, quanto que esse momento está te incomodando agora? Quanto que você percebe que esse momento te incomoda agora? Aí ela, olha, Rafa, eu não consigo nem ver direito esse momento agora. Agora ele está distorcido, porque a gente também utiliza algumas técnicas ali para distorcer um pouco aquelas imagens. Ela falou assim, a única imagem que me vem agora é de eu brincando com minhas netas, eu vendo como a vida é boa e como eu não estou presa naquele momento, que é o intuito dessa outra ferramenta que eu utilizei. E passou essa sessão. No outro dia, por volta de umas 5, 6 horas da tarde, ela me mandou uma mensagem. Ela falou, Rafael, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? Ela, eu não tive crise de ansiedade pela primeira vez desde que eu me lembro. Eu falei, você está brincando comigo? Ela falou, estou falando seríssimo. Eu falei assim, como eu estou feliz por você. Porque ali realmente a gente conseguiu ressignificar e tirar aquela criança que estava presa naquele momento tão doloroso, naquele momento de tortura, naquele momento de impotência, onde aquela criança não podia fazer realmente nada. A gente tirou aquela criança daquele momento e ela pôde se tornar a dona da vida dela. A mulher que ia tomar as decisões agora sem ansiedade. E eu achei aquilo maravilhoso, maravilhoso. E por isso que eu digo para você, a sua ansiedade, ela tem uma raiz, ela tem um momento. Às vezes pode ser várias marcas emocionais dentro do mesmo contexto, muitas vezes, que vai gerando essa ansiedade. E às vezes sim, você precisa fazer várias sessões para ressignificar vários momentos da sua vida para que você realmente se livre disso de uma vez por todas. Mas você não fica escravo de um remédio para o resto da sua vida. Porque quem toma remédio para ansiedade toma normalmente para o resto da vida. Existe o desmame, você fica 3 meses, às vezes 1 mês, sem tomar um remédio para ansiedade, logo volta tudo novamente. Muitas pessoas acabam vivendo por esse ciclo. E às vezes a pessoa para de tomar remédio, o psiquiatra fala, não, você está bem, agora né, a pessoa está trabalhando, está prosperando, tudo mais, aquela ansiedade, aquela sensação de perigo diminuiu, ou praticamente sumiu, e de repente acontece alguma coisa na vida da pessoa e volta tudo de novo, a pessoa tem que ir no psiquiatra de novo, voltar a tomar remédio de novo, e volta aquele ciclo que parece que não tem fim. Isso por quê? Porque o remédio, ele trata do sintoma, ele não trata da causa. Não trata da causa. E infelizmente muitas terapias também não vão na raiz do problema, ou tenta te dar algum recurso que é da pessoa que está te passando. Por exemplo, uma pessoa vem até mim e fala, Rafael, está acontecendo isso na minha vida, eu estou passando por isso, né? E o que você me aconselha? Eu não posso te aconselhar de nada. Se conselho servisse, todo mundo era feliz. Eu posso dar qualquer tipo de conselho. E às vezes sim, algum conselho ou outro pode até funcionar, mas isso é muito raro. O que realmente funciona é os seus recursos internos. É quem você é o que você decide para você, é como você se vê e como você se enxerga, como a sua mente funciona. Porque a sua mente, ela tem absolutamente todas as respostas exatas que você precisa para você ressignificar o seu passado, ou até mesmo para você sair desse estado de ansiedade ou até mesmo de depressão. E hoje em dia as pessoas estão mais ansiosas ainda, justamente porque existe um fator muito determinante, que é o quê? A dopamina.
A dopamina é um neurotransmissor maravilhoso, é um neurotransmissor incrível que realmente te ajuda em vários aspectos quando ele é liberado da maneira correta. Quando você faz um esporte, quando você corre, quando você nada, né? Quando você se movimenta, você libera esse neurotransmissor que é a dopamina. Só que em contrapartida você também encontra essa substância, esse neurotransmissor em outras coisas. Drogas, por exemplo, mas também no seu celular. Exatamente, no seu celular você encontra pequenas doses de liberação de dopamina, que é através das redes sociais. As redes sociais, os jogos, quando você está na rede social, você tem aquele momento de riso, aquele momento ali de teoricamente, distração, mas que faz o quê? Que te ajuda na liberação de dopamina. E você vai liberando, e você se torna viciado nesse tipo de dopamina. E essa dopamina, ela faz com que você cada vez mais se torne dependente e também acabe gerando as tais comparações. Você se compara com as outras pessoas, com o mundo perfeito da internet. Só que sim, essas pequenas doses de dopamina, elas tanto causam prazer, como também ela causa essa dependência. E a partir do momento que causa essa dependência e essa comparação, você se torna cada vez mais ansioso para o futuro. O que vai ser do meu futuro? O que eu vou fazer? Os jovens, principalmente, sofrem muito hoje em dia, justamente devido a isso. Esse é um problema muito forte, porque ele está se comparando com 1 bilhão, sei lá, de pessoas que estão mostrando ali na internet aqueles momentos, e aquele jovem começa a se comparar a todo momento aquilo que está acontecendo, e aquilo vai enchendo a tua cabeça de besteira. Vai enchendo a tua cabeça de besteira e você se torna cada vez mais ansioso, porque você gostaria de estar vivendo, fazendo aquela vida de conto de fadas que você está vendo ali na internet, mas nem sempre as coisas são como elas parecem. E o principal é, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, comece mudando a forma como que você enxerga e comece cortando também as coisas que te fazem mal. Como assim, Rafael? Como que eu vou mudar as coisas que eu enxergo? Existem vários filtros de percepção. Quando você vê a vida de uma pessoa ali na internet, e se você não tem nada, se você é uma pessoa que não tem uma pretensão ao futuro, não consegue imaginar como que vai ser o seu futuro, não tem um propósito, o que isso vai fazer? Isso vai com que você se sinta frustrado e com medo. Porque você não tem aquela vida e você não sabe nem como chegar lá. E muitas vezes, mesmo se você soubesse, às vezes você não consegue sair do lugar. Então a forma como que você enxerga as coisas, mas principalmente a forma como que você se enxerga, é fundamental. É fundamental. O poder da sua mente, ele é incrível. Tem uma coisa que vai te mostrar muito bem essa questão do poder da mente. Olha só como que a sua mente funciona. O comodismo é uma desgraça. O comodismo é uma desgraça porque ele não deixa você sair do lugar. Ele não deixa você sair do lugar. Por quê? Porque é muito mais fácil você permanecer onde você está do que você tentar e fracassar. O que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim se eu fracassar? Eu vou ser um fracassado, eu vou ser uma fracassada. Pro resto da minha vida as pessoas vão me julgar. Você só precisa de você. Você só precisa que você acredite em você. Mais ninguém. Mais ninguém. Eu, várias vezes na minha vida, duvidaram de mim. Várias vezes. Desde a infância, na verdade, duvidaram de mim. Tipo, até com 18, 19 anos, duvidaram de mim. Só que quando eu virei essa chavinha, e aí com essa idade, mais ou menos 17, por aí, 18 anos, quando eu virei essa chavinha e falei, ninguém mais vai duvidar de mim, porque eu acredito em mim. Eu vou atrás dos meus sonhos. Eu não vou dar ouvidos a essas vozes. Quando eu decidi isso, eu virei uma chave na minha cabeça. Eu virei uma chave na minha identidade. Eu virei uma chave na forma como que eu enxergava o mundo. E eu nunca mais permiti que as pessoas me dissessem o que eu podia ou não podia fazer. Desde que você não faça mal a ninguém, tá tudo bem.
Esse é o meu contexto. Então eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, comecei a conhecer, comecei a buscar cada vez mais coisas que me levassem mais próximo ao objetivo que eu queria. Então, quando você quebra esse paradigma de que o conforto é um lugar bom, quando você percebe que o conforto não é um lugar bom, e que você sim, você tem a capacidade, você tem a determinação, você tem a vontade, se você cria esses elementos, você começa a ir buscar cada vez mais coisas diferentes, você começa a buscar mais conhecimento, as pessoas, você parece que vira um imã para pessoas que vão cada vez te ajudar a elevar mais esse seu estado de espírito, essa sua vontade. E esse fato de você não tem que levar a vida dos seus pais, você não tem que levar a vida das pessoas que te impõem, a vida é sua para ser vivida. A vida é sua, a vontade é sua. E se você acredita em alguma coisa, você deve buscar essa coisa. Só que enquanto você continuar se comparando, enquanto você continuar analisando a vida das outras pessoas e se perguntando por que eu não tenho essa vida e eu nunca vou conseguir ter uma vida como essa, você nunca vai ter uma vida como essa e você vai continuar sofrendo de ansiedade. Por quê? Porque o seu cérebro vai continuar te mandando esse sinal de que você está em perigo. E cada vez que você sente que está em perigo, você vai ter sim um ataque de ansiedade, uma síndrome do pânico ou qualquer coisa nesse sentido. E enquanto você continuar buscando também remédio para diminuir a tua ansiedade, remédio para isso, remédio para aquilo, para essas questões psicológicas, não vai adiantar. Não adianta, não resolve. Ele camufla. Tem esse exemplo que eu uso muito e não me canso de usar esse exemplo, é do espinho no pé. Que eu ouvi esse exemplo, inclusive, do Jair. Ele é um psicólogo que se considera terapeuta, muito bom. É uma metodologia bem interessante. E ele fala o seguinte: quando você tem um espinho no pé, imagina que você vai andando e você vai sentindo aquela dor. Você toma um remédio para dor, mas não tira o espinho do pé. Então aquela dor continua, quando passa o efeito desse remédio, aquela dor continua. E é a mesma coisa com ansiedade, com depressão. Você está mascarando o problema real. Você está jogando a sujeira para debaixo do tapete. E enquanto você continuar fazendo isso, essa ansiedade vai continuar te atacando. Como eu falei, às vezes você pode passar anos ali, às vezes 1, 2, 3 anos sem ansiedade, daí a tua vida acontece alguma coisa e pum, desencadeia e volta tudo de novo. Por quê? Porque essas marcas emocionais, esses traumas, não foram realmente ressignificados. Você não conseguiu enxergar esse momento da tua vida de uma maneira diferente. E realmente enxergar a sua vida de uma maneira diferente. Eu já falei sobre isso no vídeo anterior sobre dependência emocional. Quando você acolhe a sua criança interior, quando você acolhe aquela criança sofrida, aquele adolescente, aquela pessoa que passou por isso, você vai se fortalecendo. Por quê? Porque tudo isso está enraizado no seu subconsciente, no seu reptiliano, que é o cérebro mais antigo. Ele tem 200 milhões de anos, quanto ao cérebro, sistema límbico tem 100 milhões de anos, e o nosso neocórtex, se eu não me engano, é apenas 100 mil anos, ou 200 mil anos, agora eu não me lembro exatamente, mas olha só como o nosso cérebro primitivo é muito mais antigo e muito mais poderoso do que o neocórtex, que é o pensamento lógico. Então, até o momento de você achar que você está pensando logicamente, essa parte já agiu faz muito tempo. Mas essa parte é uma das partes mais poderosas para te ajudar a se libertar, a tirar aquela criança, a ressignificar aquele trauma, a realmente ver aquele evento que está preso no seu subconsciente de uma forma diferente. É por isso que sim, que quando você utiliza de técnicas poderosas, e uma técnica que eu já falei que você pode utilizar é analisar a sua vida como se fosse de uma terceira pessoa, como que o seu melhor amigo, como que a sua melhor amiga, o que ela diria para você naquele momento onde você estava passando por aquele momento difícil.
Como que você agiria se você visse uma pessoa que você ama passando por aquele mesmo momento que você passou, por aquele momento difícil? Se você pudesse fazer alguma coisa, se você pudesse dizer alguma coisa naquele momento, o que você diria, o que você faria? E aí existe essa questão de você começar a se auto-ajudar. E é por isso que eu digo, dentro dessa minha metodologia, eu não digo para as pessoas o que elas têm que fazer. Você está vendo esse vídeo, eu estou te dando dicas do que você pode fazer e como que esses sintomas eles são criados dentro da nossa mente. Mas enquanto você não ir lá observar essa sua criança interior, essas marcas emocionais, enquanto você não levar realmente os recursos que estão dentro de você para esse ser humano aí que vive e habita em você, para esse seu subconsciente às vezes ferido, que está ali te mandando esse sistema de alerta a todo momento, enquanto você não levar isso para ele, isso aí infelizmente vai continuar, ele vai continuar não sei por quanto tempo. Então por isso que é tão poderoso você realmente ressignificar esses momentos. Eu falo muito essa palavra porque realmente é o que muda a sua vida. Mudou a minha vida muito cedo, porque eu ressignifiquei. Como que eu ressignifiquei esse momento que eu tinha medo do futuro? Que todo mundo dizia que eu não ia ser nada, e eu tinha fortes crises de ansiedade, achava que, nossa, eu não ia ser nada, e agora o que vai ser de mim? Estou, na merda, vamos dizer assim. O que vai acontecer comigo? Quem que eu vou ser? Será que eu não vou ser ninguém na vida? E quando eu peguei e mudei, eu olhei para dentro de mim e falei, chega. Falei, não, você é mais forte do que isso. Você consegue, você tem a capacidade. Eu falando para mim mesmo, não era outro falando para mim, porque muitas vezes outras pessoas podem te dizer, faça isso, fale isso, não sei o que, nossa, como você é determinado, vai lá, não sei o que, você consegue. Parece que a gente às vezes não consegue perceber isso. Por quê? Porque a tua autoestima tá abalada, porque a sua identidade ela tá fragilizada, porque o seu amor próprio, você não tem esse amor próprio. Você não confia em você, porque não confiaram em você, falaram pra você que você não ia ser ninguém, falaram pra você que você não ia ser nada, falaram pra você que você não faz nada direito, falaram pra você que não adianta o que você fizesse, você não vai ser ninguém, qualquer coisa. E tudo isso que falaram pra você, moldaram a forma como que você vê hoje. E isso causa em você o quê? Ansiedade, medo. Ansiedade é medo. Causa você esse medo que você não sabe o que fazer. Mas existe saída. E a saída, uma das mais rápidas, um dos mais rápidos de você conseguir controlar a sua ansiedade é a respiração. Quando você diminui a resposta da amígdala, que é o que dispara esse sinal das emoções, desse alerta de que você está em perigo, ela é a primeira que dispara, que é a tua amígdala. E como que você diminui ou até mesmo bloqueia, em muitas das vezes, é através da respiração. Eu também já ensinei essa respiração antes. Ela te ajuda muito a você diminuir essa crise de pânico, esse ataque de pânico. É você puxar bem profundamente pelo nariz, uma média de 4 segundos. Segura mais uns 4 segundinhos e solta pela boca bem forte. Por mais 4 segundos. Fecha os olhos, se concentra nessa respiração, faz ela uma média de 4, 5 vezes e você vai ver que já vai diminuir aqueles sintomas de batimentos cardíacos forte, suor, aquela pressão forte ali, os músculos rígidos, frio na barriga. Por quê? Porque o seu sistema está mostrando para você que você está em perigo e ele está causando toda uma reação em cadeia no seu corpo inteiro para que você possa realmente fugir daquela situação de perigo. Só que não tem como você correr do boleto, não tem como você correr do teu futuro, não tem como você correr do medo que você está sentindo sobre algo ruim que pode acontecer. Não tem como você fugir desse medo. Só que essa é a reação em cadeia que acontece no seu corpo. Só que tem como você controlar e diminuir através de respiração. Meditação é uma coisa também que ajuda bastante, O mindfulness, você estar no presente, no agora, no momento, não viver lá no futuro ou no passado, você realmente perceber as coisas que estão à sua volta, você aproveitar o gosto que tem esse presente. Quando você for tomar um café, em vez de você pegar o celular e ficar lá
Cara, olha, sei lá, teu café, um suco, seja lá o que for que você for tomar. Ou se for passar por um momento assim, cara, aproveita aquele momento. Olha ali os detalhes da xícara, os detalhes do copo, olha para o ambiente à sua volta, o que, que tem? Ah, tem um quadro aqui, tem um quadro ali, né? Tem, o que, que tem? Isso aqui é legal, não é legal? Comece a ver esse ambiente como ele realmente é. Você não tem que ver o mundo através dessa, né, dessa tela que está aí na tua frente. Você não tem que ver o mundo através dela. O mundo, seus olhos estão para ir, para você enxergar e ver o mundo como ele é. Para você estar no presente, estar no agora. Estar no presente, estar no agora é você sentir aquele aperto de mão, aquele abraço. Você realmente sentir. Quando foi a última vez que você sentiu alguma coisa verdadeira? Quando foi que você sentiu aquele momento especial? Todos os dias nós temos momentos especiais. Todo dia, quando eu olho para os meus filhos, quando eu sento lá fora da minha casa para tomar meu café, infelizmente ainda sou fumante, fumar meu cigarrinho, sentar ali, tomar meu café, eu olho para a palmeira que tem atrás da minha casa, olho para a grama, olho para as nuvens, para o sol, falo obrigado, obrigado sol, que dia lindo. Eu faço isso até quando tá nublado. Por quê? Porque eu quero experimentar o agora. Eu quero experimentar o momento. Eu deixo meu celular de lado por pelo menos 1 hora no começo do meu dia. Essa é uma outra dica. Anota isso aí. Cara, pega teu celular e acorda e deixa ele de lado. Se for para ver horas ou para ouvir algo legal como esse podcast, algo assim, entendeu? Algo que vai te trazer alguma coisa de bom, tudo bem, deixa ali, você não precisa ficar olhando, fica ouvindo ali, sabe? E olha porque tá para as coisas que estão à sua volta, porque isso é muito importante, isso é legal, e isso vai fazer com que você também não pise já no acelerador no começo do seu dia, porque se você acorda pisando no acelerador, acorda, pum, celular, tchá, 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 sei o que, não tem como. Imagina que você chega, arranca o teu carro pisando no acelerador a milhão e aí ao invés de você trocar de marcha, você vai andando com ele em primeira todo dia e acelerando para você ir para o trabalho, não sei o que. Cara, chega uma hora que aquele motor esquenta e não aguenta. É a mesma coisa que acontece com você. Você precisa mudar de marcha. Você precisa mudar os seus hábitos, mudar determinadas coisas no seu ambiente interno. Porque automaticamente você vai mudando o seu ambiente externo também e vai deixando as coisas fluírem de uma forma mais natural. Então pega esse celular e acorda e deixa ele de lado. Não pega ele, já vai ver WhatsApp, Instagram, seja lá o que for. Não faça isso. Você está já mandando um sinal para tua mente que ela já tem que estar acelerada. Porque quando você vê alguma coisa que você compara, ou que alguma notícia, alguma coisa que já te deixa ali meio ansioso, algumas pessoas, principalmente quem sofre de ansiedade, tipo, fica procurando coisa ruim o tempo todo, e aí vem um monte de coisa ruim no celular. Então você vai abrir e o algoritmo já sabe que você quer ver aquilo ali. E ele, pum, toma aqui então, esfrega isso aí na tua cara. E aí você acha muito legal aquilo ali, volta tudo de novo. Por quê? Você está sendo o causador da ansiedade, entende? E você já mostrou para o algoritmo, já mostrou para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook, não sei o que é isso que você vê, e ele vai te bombardear cada dia mais com isso aí. Então abandona, larga isso aí. Vai fazer algo que faça bem para você. Como eu te falei, quando foi a última vez que você viveu um momento ali de verdade, aproveitou aquele momento. Eu, por exemplo, agora estou aproveitando esse momento aqui, falando com você. Eu estou olhando sim para a câmera do celular, mas eu imagino você. Imagina como você está ouvindo isso, porque eu quero que você se sinta bem. Eu gostaria de poder salvar o mundo inteiro e fazer com que todo mundo se sentisse bem, mas não posso. Mas eu estou aproveitando esse momento aqui, te passando isso, porque eu faço isso, funciona. Eu passo isso para os meus pacientes, funciona. Faça isso também. Deixa o celular de lado. Aproveite esse momento de agora, respire fundo, seja grato pelas coisas que você tem, seja grato por você ter acordado e estar respirando, seja grato se você tem alguém do lado, seja grato pela alimento que você tem, para você poder ter café da manhã, almoço, janta.
Dê um abraço para uma pessoa que precisa. Peça um abraço se você precisa também. Mas aproveite o momento. Viver no passado ou no futuro não vai te ajudar. Ressignificar o passado vai te ajudar a você libertar a tua criança interior. Mas o futuro, você só pode transformar ele através do seu presente. Através do que você faz agora. E a atitude que você tem agora, ele tem reflexo fundamental no seu futuro. Eu quero deixar você com essa informação. Eu quero deixar você com esse ensinamento. Coloque em prática para você ver como que você se sente. Comenta aí se você quiser. Rafael, preciso de mais dicas, estou passando por isso, por aquilo. Como que você pode me ajudar? Tenho prazer em responder. Prazer em responder. E se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam. E na semana que vem eu quero falar sobre autoestima. Como você pode realmente começar a melhorar a sua autoestima. A forma como que você se enxerga. A forma como que você se vê. Porque tem pessoas que andam na rua como se fosse, né, a pessoa que tem a autoestima mais lá em cima, mas na verdade ela está disfarçando tudo aquilo que tem por dentro. Tem pessoas que recebem elogios e não conseguem acreditar naquele elogio, porque por dentro dela ela também está quebrada. E a autoestima ela não vem de fora, ela vem de dentro. E semana que vem eu quero te ajudar com isso. Grande beijo e fiquem bem.